Convido a igreja a se pôr de pé. Vamos receber nosso pastor Arthur, que está trazendo uma palavra de Deus para os nossos corações. Graças a Deus. Querida Igreja de Cristo, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Carta de Paulo a Timóteo 4:6. Isto, está em tela já? 6º parágrafo em diante, nós vamos caminhar com a leitura dos 6 a alguns versículos pós, que diz a Bíblia: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardado, na qual o Senhor, o justo, o juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas me abandonou amando o presente século. Demas me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o consigo, porque muito me será útil para o ministério. Espero que você esteja me acompanhando com muito apreço a leitura. Enviei também Tíquico a Éfeso. Quando vieres, não esqueça-me de trazer a capa que está em Troade, na casa de Carpo. Traga-me também os livros, traga-me também os pergaminhos. Agora tome cuidado, Timóteo, com Alexandre, o latoeiro, porque Alexandre me causou muitos problemas. O Senhor fará ele pagar tudo segundo as suas obras. Mas tu guarda-te dele, porque muito resistiu às nossas pregações. Ninguém esteve comigo na minha primeira defesa. Antes todos me abandonaram. Que isso não seja imputado a você. Mas mediante a todos os abandonos que eu recebi, o Senhor me assistiu. O Senhor me fortaleceu. E o Senhor fez cumprir em mim a pregação. Vou retomar o versículo 16 para você levar bem a sério. Mas mediante a todos os abandonos, o Senhor me assistiu. O Senhor me fortaleceu. E o Senhor fez cumprir em mim a pregação, para que todos os gentios a ouvissem. E o Senhor me livrou da boca do leão. Diga graças a Deus. Faça uso do seu assento, por favor. Agora vai. Gente querida, preste bem atenção. Eu sou cônsul que uma noite muito abençoada de domingo como essa, nós estamos ouvindo bastante louvores, muito abençoados, mas como nós estamos no 2º dia do congresso, uma expectativa muito alta, tudo que Deus está fazendo e prometendo fazer no seio da igreja é muito grande. Os detalhes são muito importantes para o nosso culto ser bem poderoso. E cada perda de segundos e os detalhes que você perderá fará uma enorme diferença no término da nossa reunião. Então, se possível, redobre a sua atenção
Ensinar a Bíblia e fazer uso da teologia bíblica e cristã não é tomar 5 a 10 minutos e começarmos a utilizar jargões. A igreja precisa estar bem alimentada para o cumprimento de todo o aspecto espiritual para esta noite. Então, se possível, não ande, e se você me ajudar a te ajudar, ficaremos muito felizes aqui. A carta magna de Paulo a Timóteo no ano 64, ela foi categoricamente escrita quando a sentença romana sai em uma forma muito clara e evidente da morte do maior pregador do Novo Testamento. 64 ficou marcado por 2 aspectos na história da igreja e também no conteúdo original da história de Roma. 64 ficou marcado pelo cumprimento da sentença da morte de Paulo, que ela foi categoricamente liberada no ano 64, e o martelo batido será de 2 anos de morte até o ano 66. E também o ano 64 ficou marcado pelo cumprimento da culpa de Nero colocando o fogo de Roma contra a igreja primitiva. Observando a Alma Detri, com uma blusa muito bonita, muito chamativa, com uma temática central de para onde nós iremos, essa incógnita que demonstra uma preocupação, qual é o caminho que Deus norteará a sua igreja. Eu acredito que isso aí não é somente uma frase que Pedro utiliza para Jesus, mas também uma incógnita de todos nós que somos irmãos em Cristo, para onde nós iremos? Se só Jesus tem a palavra de vida eterna. Na verdade, não é nem para onde nós, é para quem iremos. Porque para onde é lugar e para quem é pessoa. E para onde não importa muito se para quem não for suficiente. Jesus é muito maior do que para onde eu quero ir. A pessoa de Jesus é muito mais importante para onde eu vou. Então, certo seria para quem iremos. Porque para onde sem Jesus é qualquer lugar. Agora, com Jesus, não importa para onde eu vou, se ele vai comigo já é o suficiente. Mas eu acredito que é uma incógnita nossa, né, em 2025. Qual é a dinâmica da nossa vida cristã? Qual é o rumo que nós tomaremos? Então, é uma incógnita minha também para esses últimos dias da igreja. Qual é a definição central do futuro que nós tomaremos e a perspectiva que a juventude, músicos, adolescentes, jovens e irmãos na fé têm das coisas que haverão de vir? Há uma frase muito sintética hoje em dia, que do amanhã Deus cuida, então vamos cuidar do presente. Mas é com esse relaxo de não pensar no amanhã e não ter a perspectiva futura de onde nós iremos morar, que a falta de seriedade dos nossos cultos e o prazer de ouvir coisas soteriológicas e escatológicas estão se diminuindo na igreja. Então, com muito apreço, eu quero chamar a sua atenção. Eu estou vindo de uma maratona muito grande, de cidade em cidades, e não é o cansaço físico. É só a preocupação de não precisar gritar, levantar a minha voz para você chorar. Mas antes de começarmos a fazer tudo isso, eu só quero colocar vocês em um ponto muito central. A teologia não é para ser comida e vomitada. Ela é para ser estudada, pensada e funcionada. Essa expressão do ano 64 que Paulo norteia Timóteo, as últimas horas da igreja e as últimas mensagens de Paulo vivo, ele vai nortear Timóteo a um tempo muito problematizado que a igreja passará de 64 em diante. A preocupação da síntese da carta é acordar Timóteo, despertá-lo, a ele exercer o ministério que Paulo não mais exercerá, porque agora não existe mais prisão domiciliar. Paulo é preso em 61, em 62.
A sentença sai em 64, 2 anos ficará preso. Em 66 ele perde a cabeça e morre decapitado. As duas sínteses do ano 64 são muito marcantes para Roma e para a igreja primitiva. A igreja primitiva sofre a retaliação por conta de Nero. Nero faz parte da 5ª e última dinastia júlio-claudiana, que corrobora então os 5 imperadores que tiveram êxito no início do seu império, mas morreram debaixo de muitos problemas. A dinastia júlio-claudiana começa no ano 12 com o Otávio Augustus, ela cresce para Tibérios, ela aumenta também com Calígula, o 3º imperador da dinastia. O 4º imperador é Cláudio, casado com Agripina, mãe de Nero, e o 5º imperador é Nero. Olhe bem para cá e substancia-se essas informações para você. O ano 54, em Roma, Nero assume a posição central de imperador. Ele fica de 54 a 68, quando ele morre decapitado. Ele morre, não decapitado, né? Ele causa a sua própria morte, porque Garbo, imperador da Espanha, entra em Roma, vence a guarda pretoriana de Roma, e Nero, para não morrer na mão de Garbo, que é o seu rival e seu inimigo central, Nero morre e ele mesmo causa a sua própria morte. Então, Madetre, nós não vamos comer uma comida rapidinha hoje, mas nós vamos preparar um alimento fresco e sólido para o nosso congresso, para a gente sair daqui e vivermos uma semana, um mês e um ano muito abençoado. Mas antes de começarmos a ouvir qualquer base teológica e aplicação exegética de todos os textos que vamos citar aqui hoje, nós precisamos compreender que a igreja cristã de 2025, ela precisa obrigatoriamente conhecer a história da igreja. Porque não dá para carregar uma blusa no peito que é uma Detre, carregar uma placa de Assembleia de Deus lá fora e o mínimo dos irmãos aqui dentro não conhecia a história da igreja. Porque em 64 a igreja cristã, depois da pregação de Pedro, que arrebatou 3.000 almas, e os primeiros 3.000 cristãos que adoravam a Jesus, sendo eles judeus protestantes, eles foram habitar em Roma durante 3.000 membros, moradores daquele império romano, e que viviam centralizados em Roma. A igreja primitiva em 64 pregava sobre 2 ideias teológicas. A primeira ideia não é uma tese, é uma doutrina literal, mas eles pregavam a ideia da soteriologia. A expressão grega aqui para sotério significa salvação. Eu achei lindo o nosso pastor dando uma saudação aqui. Ele disse que a melhor coisa da vida do ser humano é saber que é salvo. E pelo menos ouvi 3 a 4 pessoas dizer amém no mínimo. Porque é mais fácil saber que nós vamos prosperar na terra do que saber que eu serei salvo. Não tenho problema nenhum em prosperidade. Prosperidade também faz parte da minha vida pela fidelidade que eu tenho com Deus. Só que prosperidade vem do termo hebraico tessaleá. Prosperidade não é toma lá da cá. Prosperidade é quanto mais eu obedeço, mais eu tenho. Sim. Agora, a síntese textual, bíblica e de evangelho, a maior prosperidade da igreja não é riquezas na terra. A maior prosperidade da igreja é saber que a soteriologia é a arma que o cristão tem. A salvação é o caminho que norteia a nossa fé cristã. A palavra hebraica, a palavra grega aqui para sotério é salvação, logia é estudo. Então em 64 a igreja cristã pregava e ensinava em suas reuniões o que o termo da Lashon Hadakodesh, que é a língua santa, ou a língua original, diz que é didaquê. Muita atenção, jovens e adolescentes, olhe para cá. A palavra didaquê significa ensinamento. Depois de arrebatarem 3.000 membros para a igreja, vamos trabalhar com a geografia desse espaço. Eu acredito que se apertar muito aqui, daqui 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, bem apertado. Então, por enquanto, essa parte geográfica não comporta 3.000 pessoas. Então vai ter que colocar um pouquinho aqui na rua. Eu vi que tem um salão aqui ao lado que utiliza para guardar carros, então enche aqui do lado. Ao redor aqui dessas ruas estreitas, dá para comportar 3.000 pessoas no espaço geográfico. Agora, 3.000 pessoas numa grande metrópole como Roma, não é muita coisa. Parece que 3.000 membros é muita coisa para um espaço desse tamanho.
Agora, para uma grande metrópole, para o coração vibrante da Itália como Roma, 3.000 pessoas é muita coisa, é muito pouca coisa. Então a igreja cristã, que estava crescendo, ela pregava sobre a soteriologia, doutrinando os irmãos romanos a viverem a fé cristã e a entenderem que é Jesus que nos leva para o céu. Essa era a pregação da igreja primitiva. Eles repartiam o pão, eles viviam na comunhão entre os apóstolos e viviam a didaquê, a palavra grega para ensinamento. Não confunda didaquê com querigma, porque querigma significa pregação, didaquê ensino. Por isso que Jesus pregava ensinando, ensinava pregando. Por isso que Paulo prega ensinando, ensina pregando. Por isso que Paulo disse a Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. E enquanto você ensine, pregue. Enquanto você está pregando, você ensine. Porque didaquê e querigma tem que andar lado a lado. Não adianta você pregar sem ensinar, eles não vão aprender. Não adianta você ensinar sem autoridade, eles não terão prazer de ouvir. Então a querigma e a didaquê são dois termos gregos para a expressão ensinamento, doutrina e pregação. A igreja pregava sobre soteriologia. Ontem em Criciúma eu pregando para um ginásio para muitos jovens e adolescentes como esse aqui também. E eu falei sobre a soteriologia, só que o tema do congresso foi a mensagem que eu preguei, as 5 recompensas da coroa da igreja. E no final eu fiz uma brincadeira com a mídia, porque a própria mídia disse, pastor, eu estou na igreja há 25 anos, e eu não sabia que havia uma recompensa para quem trabalha para Deus aqui embaixo. Aí ela disse, obrigado por nortear a minha vida e saber que o que eu faço para Deus nada é em vão. Porque biblicamente, segundo a soteriologia, existem 5 recompensas que o grego chama de aestefanos. É o nomezinho da sua amiga, da sua prima, da sua colega Stephanie. É a raiz da palavra grega Stefanos, coroa. Tem a Stefanos, coroa dentária, que é Stefanos, ou a Stefanos, que é a coroa do Rosh, coroa da cabeça. Biblicamente existem 5 coroas chamadas, atenção senhores, chamada coroa de recompensa. Biblicamente 5 coroas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Paulo disse assim, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Dentro dessa expressão, trabalho não é vão, subentende-se então que Deus recompensa o trabalho que a igreja, que os crentes em Cristo Jesus exerce aqui na terra. Então, claro e evidente que nenhum serviço que eu faço para o reino ficará sem pagamento. Só que a nossa diferença é que trabalhamos para Deus aqui embaixo e queremos a recompensa da mão de pessoas que nunca me chamou para nada. Aí quando não pagam do jeito que eu mereço, ou me recompensam como eu acredito, eu me frustro e paro de trabalhar. Deus não. A recompensa do céu é de acordo com a dignidade do seu trabalho. E nenhum trabalhador ficará sem recompensa. Claro, eu entendo. 1, 2, 3. Eu entendo o seu silêncio. 4, amém. Pastor, como é que eu vou dar glória a Deus se eu não conheço essa expressão recompensa do céu? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, parágrafo 10º. Paulo disse, e todos nós haverão de nos apresentar no tribunal de Cristo. O pastor Gadelha teve até uma discussão na internet esses dias. O que seria o tribunal de Cristo? Na verdade, o tribunal de Cristo ele é muito comparado com o dia do juízo final, que é o trono branco, o dia que das almas subirão ou descerão. Não confunda o juízo final com o tribunal de Cristo. Quando Paulo utiliza a expressão na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, que haverá no tribunal de Cristo, a palavra grega para tribunal aqui é bema. A expressão bema significa lugar de julgamento. O tribunal de Cristo acontecerá no período da Sheva, do número 7, da grande tribulação aqui embaixo. E todos que estiverem vivendo a grande tribulação, claro que nessa introdução que eu estou montando a você, é numa visão pré-tribulacionista, obviamente, que é a nossa teologia pentecostal e assembleana, dentro de uma argumentação pré-tribulacional, o pau vai estar quebrando aqui embaixo. Só que nós não estaremos aqui na grande tribulação. Que legal, pensei que você perderia essa aí. Vamos lá. Nós não estaremos aqui no período da grande tribulação. Pastor, por que não estaremos? Porque enquanto Satanás viverá, enquanto o mundo viverá o período de 3 anos e meio,
E o segundo período dos 3 anos e meio, a igreja passará por 3 coisas na grande tribulação. Número 1, o encontro do noivo e da noiva. Número 2, as bodas do Cordeiro. E número 3, o tribunal de Cristo. Pastor, então o que funciona o tribunal de Cristo? É para mandar muita gente que não presta para o inferno e quem presta para o céu? Não, senhores, não confunda juízo final com o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo acontecerá nas bodas. Então será julgado quem estiver lá dentro. Então se eu já estarei lá dentro, pastor, para que eu viverei um tribunal se eu já estarei com Cristo nos ares? É para ver o que você fez de alguma coisa na terra, se haverá julgamento pela consciência, para ver se você merece reinar com Cristo e receber a coroa da recompensa. Então olhe para mim que isso aqui é uma teologia da soteriologia. Não é somente subir aos céus, é subir dignificado com a coroa na cabeça. Sim, bacana. Isso aqui não pode ser engolido de primeira. Tem que ser examinado e doutrinado. Vamos lá? Pastor, eu nunca li, ou já li, mas não valorizei. O que eu vou receber no céu de recompensa? Lembra quando os mais antigos nos ensinaram? Claro que não era um ensinamento teológico, e quem é da antiga vai rir aqui agora, e os mais novos não vão entender. Mas lembra quando ensinavam na escola dominical pra gente, que naquele grande dia aparecerá um telão gigantesco? E aquele telão bem grande vai passar tudo que você cometeu. Dá medo mesmo, lembra? Imagina. Você bota a mão assim e fala, tomara que minha mãe não veja. Imagina se tivesse um telão bem grande. Não, gente, não é teológico. Primeiro porque o céu não é digital. Eu estou pregando sozinho aí, vamos lá. O céu não é digital e muito menos trabalha com tecnologia. Pastor, então esse telão não é bíblico? Claro que não. Então aonde haverá o julgamento? Naquilo que é mais importante do que o telão. O que a psicologia chama de tribunal da mente, chamado consciência. Deus não trabalha com coisas digitais, Deus trabalha com o julgamento da consciência. É aqui no tronco encefálico, no cerebelo, no córtex cerebral, que haverá o conhecimento da verdade ou da mentira. Então no tribunal de Cristo não adianta viver uma aparência de verdade, mas o fundo de mentira. A consciência não dá para enganar. A gente pinta a roupa, a gente muda a blusa, penteia o cabelo de forma diferente. Agora o julgamento no cérebro, o julgamento na consciência não dá para enganar. Jesus nos julgará, só que tem um detalhe. O julgamento vai passar tudo que eu fiz aqui na terra. Segundo a Bíblia, quem merecer a coroa, a Stefanos Nuros, cabeça, Stefanos coroa, na língua original, quem merecer a coroa da recompensa, reinará com Cristo. Ok, isso aqui é fantástico, mas é só para quem gosta, ainda na introdução, sem cansar você. Pastor, então, biblicamente, para não ficar uma janela aberta, aonde eu corro atrás das recompensas? Claro, eu não vou pregar sobre as 5, mas eu vou nortear você a estudar em casa depois. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 25. Paulo falou assim, e os atletas da terra em tudo se abstêm, correndo atrás de uma coroa corruptível. Mas nós também somos atletas, mas não corremos atrás de uma coroa passageira, corremos atrás de uma coroa incorruptível. Glória a Deus. Por mais que hoje é uma noite de domingo, a doutrina tem que ser doutrina em todos os cultos. Então olhe para cá, antes de pularmos e chorarmos, doutrinaremos você aqui para um tempo muito especial. A segunda coroa que eu vou correr atrás é Filipenses capítulo 4. Minha alegria é a coroa. A coroa da alegria, segundo a teologia paulina, é a coroa dos ganhadores de almas. Porque para cada alma que eu ganho, há uma pedra na minha coroa. Então a segunda coroa só vai ganhar quem ganha, e quem ganha almas, sábio é. Então haverá uma recompensa só para missionários, só para evangelistas. Haverá uma recompensa para aqueles que vão atrás das vidas. Ou você acha que só botar blusa, sentar na cadeira, vai ter coroa na tua cabeça? Pelo contrário, a coroa não é para quem está na igreja, a coroa é para quem faz isso aqui de um campo de batalha. Eu vou atrás e vou correr até chegar. Vamos lá, vamos lá. Terceira coroa que eu tenho que receber.
e eu tenho que correr atrás, é a coroa de Apocalipse capítulo 2, parágrafo 10º. Olha o que Apocalipse 10 diz: e naquele dia Satanás nos colocará à prova, e estaremos durante 10 dias presos. Quem permanecer até o final e resistir a Satanás, recebereis a coroa da vida. Pastor, a coroa da vida é para quem? É para quem resiste até o final. A coroa da vida é a terceira coroa que receberemos se sustentarmos aquilo que acreditamos até o fim. A quarta coroa, olha que isso aqui não é uma pregação, isso aqui é uma doutrina soteriológica para você entender o que é igreja e o que é salvação. Não, soteriologia não é falar, reconheço Jesus como Salvador, pronto, já garanti minha salvação. Salvação é muito maior do que achar que é crente sem andar como crente. Salvação é você estar aqui, mas viver lá fora dizendo: eu não sou crente de parede, a igreja vibra aí no meu corpo e eu sou o reflexo de Cristo por onde eu passar. Vamos lá, a quarta coroa da Bíblia é a quarta coroa de Timóteo, capítulo 4, versículo 8. O texto em que lemos é a quarta coroa, chamada esta quarta coroa de coroa da justiça. Segundo Timóteo 4:8, Paulo disse a Timóteo: Timóteo, a coroa da justiça nos está guardada. E por que você não recebe agora? Porque o céu não recompensa na terra, mas a recompensa da justiça vem lá em cima. Aí Timóteo perguntou: mas Paulo, a recompensa é só para você? Versículo 8, não é só para mim, mas quem quiser a coroa da justiça será para todos que aguardam a volta de Cristo. Então o arrebatamento, e para quem espera a volta de Jesus, tem uma coroa de justiça reservada para você. A quinta e última coroa é 1 de Pedro 5:4. 1 de Pedro 5:4 já é uma coroa especial, não é para todos, mas é para aqueles que são chamados de líderes e pastores. Olha o que Pedro vai falar assim, ó: e ao Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote da igreja? Jesus. Pedro disse assim, ó: e o bom pastor, e o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, recompensará a todos os pastores que pastoreiam o rebanho sem ganância, que pastoreiam o rebanho com amor, que pastoreiam o rebanho com sentimento. Ok, para quem é a coroa? A coroa da glória será reservada para os líderes que pastoreiam o rebanho e vão até o final. Ou você pensa que pastor é só ser traído e é só ser humilhado? Pelo contrário, enquanto ninguém honra um líder aqui embaixo, o bom pastor sabe honrar um bom pastor lá em cima. Isso aqui, ó, isso aqui é 5 recompensas para você viver a sua vida sabendo que o meu trabalho não é vão no Senhor. Cantor, tem recompensa para você. Pregador, tem recompensa para você. Mas o mais bonito não é quem sobe no púlpito. Até quem para limpa a igreja, a recompensa também está guardada para você. Diga graças a Deus quem entendeu e quem aprendeu isso. Pastor Daniel, aí eu continuei falando algo muito rápido ontem, porque o céu é tão bom de trabalhar, a soteriologia é tão boa de pregar. Essas mensagens têm que ser pregadas todo dia no nosso púlpito. A gente tem que ensinar a igreja que salvação é coisa séria e não é ficção da igreja. A igreja está aqui, mas não é daqui, nós iremos arrebatados. E eu falei uma coisa muito forte ontem, que eu prego na igreja que eu pastoreio em Santa Cruz da Serra. E eu digo uma frase que eu disse para a igreja, eu disse ontem. Êxodo 31. E aos líderes Moisés, e ao Kohen Gadol Arão, e à mulher chamada Miriam, eu chamei como ministério de Moisés. Mas o Beit Hamikdash, o tabernáculo sagrado, e o templo que Deus habitará, será feito por 2 artesãos. Que eu queria muito que você soubesse o nome dele, porque todo mundo conhece Arão, Moisés e Miriam, os líderes do tabernáculo. Mas você sabe quem fez a cortina do templo? Que bom que tem um ali que gritou o nome. Certinho, chefe. Isso aí. Você sabe o nome de quem fez a cortina do templo? Você sabe quem fez o tapete do templo? Você sabe quem mandou fazer Arona Kodesh, a arca da aliança? Você sabe qual foi a mão que manuseou os detalhes da beleza do templo?
Não, ninguém sabe. Sabe por que não sabe? Porque não é bacana saber quem mete a mão para trabalhar. A gente é acostumado a conhecer o nome de Arão, de Moisés e Miriam. Só que as mãos que fizeram o trono para Arão, Moisés e Miriam sentar, é mão de Anônimo, que também tem nome. Bezalel e Aholiabe. São dois artesãos que sem o Espírito já fazia muita coisa boa. Mas Êxodo 31, verso 2. E o Espírito de Deus encheu Bezalel. Ô pastor, mas como é que o Espírito Santo enche Bezalel? É porque para tocar no que é sagrado tem que ser cheio. Ah, que bom que você não dá glória ouvindo Bíblia, mas eu vou te contar outra doutrina. A Aholiabe, o seu ajudante, eu também enchi do meu Espírito. Pastor, peraí. Encher o líder, o presidente, encher o cara que vai fazer, o dono da empresa que faz o artesanato, é justo. Agora encher o ajudante por quê? É porque um time que é de Deus é assim. Não adianta o primeiro ser cheio e o vice ser vazio. Não adianta quem está na frente ser cheio e o ajudante ser desligado. Então, para um time dar certo, o cabeça é cheio, o ajudante também é cheio, porque um time de cheio não precisa ter dinheiro para ter sucesso. Basta estar cheio de Deus, que o Deus que dá visão dá provisão. Sabe qual é a síntese desse ensinamento? O mesmo Deus que levanta Moisés e Arão e Miriam e dá nome para a liderança é o mesmo Deus que usa Bezalel e Aholiabe, gente sem nome. Sabe qual é a dinâmica disso? O mesmo Deus que usa a gente com nome é o mesmo Deus que usa a gente sem nome. Porque não é o nome que importa, é a obediência do projeto. Se você estiver dentro a fim de fazer dar certo, as suas mãos serão úteis para fazer alguma coisa na casa. Glória a Deus. E a recompensa de Moisés é do mesmo tamanho da recompensa de Bezalel. Tanto para quem aparece, quanto para quem faz. As meninas que estão lá fora na barraca, colocando a cara cheia de óleo quente, para você comprar pastel e pagar o congresso da igreja, tem a mesma recompensa do Arthur Gadeira que está pregando aqui em cima. Mas por que você aparece? Porque talvez eu sou o Moisés, ou um Arão, ou Miriam. E quem está lá embaixo? É um Bezalel que vai fazer o pastel para você comer. E talvez os seus 10 reais vai pagar uma luz, uma conta da igreja para alguma coisa. O mesmo Deus que usa um cara no púlpito é um Deus que usa mulheres com cara no óleo lá fora. Sabe o que significa isso? Você não precisa aparecer para fazer. Só de você estar com a blusa do time, você já tem uma parte para fazer alguma coisa aqui dentro. Você está me ouvindo bem? Diga amém. Tudo isso aqui é só... tomei 20 minutos para ensinar soteriologia. Ai, ai, ai. Num culto de domingo não pode. Vamos ter um pouco mais, acelerar um pouco mais. Então, soteriologia não é só Jesus é o caminho. Há uma argumentação gigante para a soteriologia. Por isso que há uma doutrina da soteriologia só para estudar a teologia da salvação. Ok? Está me ouvindo bem? Diga amém. Só que em 64 a igreja primitiva não pregava sobre salvação também. Eles pregavam o que o grego chama de harpatizo. A palavra harpatizo significa arrebatar, arrancar com mão forte. E Nero ficou muito chateado porque a igreja prega sobre a volta de Jesus? Não, porque na festa dos imperadores, que era uma festa típica de Roma, os 3.000 judeus não participavam. Então Nero ficou chateado com a cara grande dizendo: por que vocês não cultuam no nosso culto dos imperadores? É porque nós somos cristãos. E nós somos separados para dar glória somente para Deus. E a nossa recompensa vem do alto. Então pregamos sobre salvação. E vai que ele volta no período da festa romana. Não nos venderemos a vocês. Nero ficou chateado. Gente, aprenda a cultura, pelo amor de Deus. Nero ficou chateado. Mandou tacar fogo nos paredões de Roma. Só que Roma pega fogo durante 9 dias. No 10º dia Nero é chamado aos tribunais. E com a cara mais lambida e lavada do mundo, Nero diz assim, ó: eu, como mandatário de Roma, sei quem foi a ordem para atacar o fogo. Queridos, a cultura, o berço cultural de Roma, da Itália, é Roma. Eu conheço de perto, olhe para mim. A estética da Itália
a parte vibrante da Itália, todo o conceito doutrinário da Itália vibra em Roma até hoje. Então Nero, ele é o imperador de Roma, mas nenhum presidente é maior do que um país. Nenhum governo é maior do que o Estado. Nenhum prefeito é maior do que o município, ou do que a cidade. Nenhum vereador é maior do que os municípios. Nenhum deputado é maior do que a cidade. Por maior e mais famoso que seja o político, ninguém é maior do que o Estado. Nero se sobrepôs a Roma, e a psicologia chama Nero de megalomaníaco. Lidar com gente megalomaníaca é um problema, porque todo megalomaníaco se sente Deus. E quando você não trata a gente megalomaníaca como Deus, como ele acha que pensa o que é, o que nunca foi, ele fica chateado. Nero resolveu dar um upgrade em Roma e pintar Roma. Só que o pedido foi negado. Não, querido, Roma é intocável. A estética de Roma é uma só. Nero achou porque ele era imperador, ele podia fazer o que queria. O pedido foi negado. Ele ficou chateado, porque todo megalomaníaco odeia ouvir não. E você quer criar inimigos, é só você dar não. Porque o caráter de megalomaníaco, ele acha que o sim dele será iminente sempre. Quando não foi dado a Nero, ele mandou tacar fogo em Roma. 10 dias, Roma, 9 dias queimando, 14 províncias que havia em Roma, 10 pegaram fogo, 4 ficaram de pé. Nero é chamado aos tribunais. Nero, como mandatário de Roma no ano 54, e esse período agora de 64, você está como um líder de Roma já há 10 anos. Você sabe quem causou isso aqui? Nero disse, eu sei quem tacou fogo em Roma. Opa! Então, se você sabe quem tacou fogo em Roma, diga-nos com clara evidência, porque quem taca fogo em Roma e a ordem chegar, nós não prenderemos. A sentença será seguida de morte. Quem foi a ordem para o fogo de Roma? Aí Nero disse, quem tacou fogo em Roma foram os cristãos. Pastor, peraí. Obviamente ninguém caiu nessa, porque a igreja não tacou fogo em lugar nenhum. Pelo contrário. Um imperador colocando a culpa num povinho de 3.000 membros, que acabaram de se converter ao cristianismo, um povo judeu que está caminhando para uma outra religião, entra em Roma, prega salvação e arrebatamento. Pronto, bateu o martelo e gritaram, morte aos cristãos. É óbvio que talvez você não deva nem sentir prazer em aprender isso, porque quem morreu não tem parte sanguínea sua, não tem seu nome nem seu sobrenome, eu até te entendo. Mas se você for igreja, entenda. Quem morreu em 64 foram irmãos nossos, que cantavam louvores que também nós cantamos, que tinha também mensagens como nós temos, e que defendia ideias que nós defendemos. E morreram por quê? Porque mesmo defendendo a verdade, escolheram andar nela e não na mentira. Mas a teologia de Paulo não trabalha sistematicamente com a justificação pela fé? Perfeitamente. Paulo é o maior pregador sobre a justificação. Ele não prega que Cristo justifica os seus? Prega. Então por que Jesus não justificou a igreja e permitiu a sua igreja no primeiro século, em 64, morrer sem ter feito nada? É que para você justiça é sair gritando e quebrando o pau por aí. Só quem disse para você que a morte de um crente, por ser fiel, é vergonha? A morte de um justo é tristeza no inferno, mas é felicidade na glória. Se você olhar para o chão, você vai continuar ouvindo coisas da terra. Olha no meu olho aqui. Os nossos irmãos morreram pintados com pinche, queimados em praça pública. Outros irmãos nossos, para ver se você valoriza, morreram pendurados em uma cruz de cabeça para baixo. Sabe quem foi? O grande líder Pedro. O pastorzão, o apóstolo Pedro, morreu também em 64. A ordem de Nero, mata o pastor deles, Pedro. É Pedro e Paulo, a galera que taca fogo nesse grupinho aí. Só que Paulo não morreu nas ruas, porque a diferença de Paulo para Pedro, eu estou arrepiado, deve ser o frio. A diferença é porque quando prega teologia e sobre igreja, eu fico arrepiado sozinha. Vamos lá. A diferença de Paulo para Pedro não é que um é mais pregador do que o outro. Então por que um morre de cabeça para baixo e o outro morre decapitado 2 anos depois? É porque Pedro é judeu, Paulo é judeu e romano. Então essa transição de judaísmo e romanismo de Paulo foi permitido ficar preso durante 2 anos e a sentença saiu, decapitação. Pedro morre em 64. O grande pastor Pedro, apóstolo Pedro, que pregou uma mensagem,
3 almas se converteram. Agora Pedro vai morrer na mão dos romanos por ordem de Nero. Pedro disse: tudo bem, Nero, quer me matar? Me mate. Só que me perdoe, gente, posso escolher minha morte? Escolhe. Já vai morrer mesmo? Ele disse: já que eu vou morrer e não tem como sair, só me mata de cabeça para baixo. Tá, para que você quer escolher morrer de cabeça para baixo? É porque é muita dignidade para um homem morrer de braço aberto e amar vocês. Eu não tenho coragem de morrer por vocês e saber que vocês mataram ele e vocês negaram aquele que quis matar. Então, já que ele é perfeito, não me compare com quem é perfeito. Eu prego a perfeição, mas não sou perfeito. Vocês querem me matar como meu mestre. Eu não sou digno de morrer de braço aberto na cruz. Já que eu vou morrer de cruz, me vira de cabeça para baixo. Vamos lá, que eu estou montando a introdução para quem está afim de comer hoje. Vamos lá. Então Pedro morre de cabeça para baixo, Paulo morre decapitado, a igreja é humilhada. Nero bate palma e diz: vencemos. Acabamos com essa raça de crente, porque se matou os 3.000 cristãos que estão em Roma, a raça não vai se proliferar. Ah, como eu queria que Nero tivesse sentado aqui hoje. Eu ia responder muita coisa para Nero, porque Nero está pensando: mata os cristãos que matamos o cristianismo. Ô Nero, não confunda cristão com cristianismo, porque cristão é pessoa, cristianismo... Nem as portas do inferno venceu Jesus, quem dirá você, Roma? Gente, vem pra cá, hein? Vamos lá. Sem manipulação, só inteligência e conhecimento. Eu confio em você, vamos lá? Nero mandou matar os crentes, 3.000 morreram. Eu queria que Nero tivesse sentado aí. Por que, pastor, essa praga aqui? Eu queria que ele tivesse aqui, porque eu queria responder para ele que a atacada dele foi por água abaixo. Porque ele matou os nossos irmãos? Não. É porque ele falou que acabando com os 3.000, acabaria com a igreja. Só que em 68 Nero morreu. 69 morre a dinastia Júlio-Claudiana, porque Nero não teve filhos. Deixa quando eu voltar aqui que eu ensino melhor sobre Nero. Nero foi tão louco que ele chutou a amante dele, Pompeia, grávida. E Pompeia morreu junto com seu filho. Nero é tão doido que ele mandou matar a própria mãe em 59, Agripina, irmã de Calígula. Nero teve relação sexual com seu mordomo, a força. Um jovem de 18 anos de idade, menos do que isso. E o garotinho queria fugir. Nero disse: fica sobre minha ordem. Pastor, então Nero era homossexual? Não, ele era doido. O que ele queria fazer, ele fazia. Megalomaníaco, lembra? Se sente Deus. Pode fazer o que quiser e quem dá não para ele, morre. Só que Garbo vence Roma. Nero, para não morrer na mão dos outros, ele se matou. E a dinastia Júlio-Claudiana? Nero não teve filhos, não se prolifera. Como não se prolifera, entra a dinastia Flaviana em 69. Eu acho que um pouco de cultura nunca é demais, né? Em 69 a dinastia Flaviana entra com Vespasiano, Domiciano e Tito. É aqui que começa a inauguração do anfiteatro chamado Coliseu de Roma. Ah, pastor, então é melhor você vir aqui no culto de doutrina e ensinar a Bíblia pra gente. Eu quero rodar e marchar. Se você não marchar ouvindo sobre igreja, você não vai conseguir lugar nenhum mais. Vamos lá. Em 69, a grande inauguração do anfiteatro chamado Coliseu de Roma. Queridos, o Coliseu ele é muito bonito, né? Esteticamente, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aquele estádio torto, quebrado. Só que quando você entra no Coliseu de Roma, você perde aquela graça de conhecer. Porque dentro do Coliseu, você começa a lembrar que ali no Coliseu tem sangue de crentes, irmãos meus, que germinaram naquela terra. Germinaram por quê? Porque em 69, na inauguração, está lá a plateia no estádio de Roma, gritando e pulando. E sabe quem está agradando a multidão? Os leões devorando crentes. Ué, mas Nero não falou que em 64 acabaria com a igreja? Da onde brotou mais crente para morrer em 69? É por isso que eu queria que ele estivesse aqui. Eu também queria que ele estivesse aqui, porque em 81, Domiciano fez a grande queima de Roma. E adivinha quem estava queimando, com o corpo queimando lá na fogueira? Mais crentes. Da onde está brotando se Nero falou que matou a igreja? Para você ficar mais chocado ainda para eu começar a aplicação, sabe quando saiu o Edito de Milão? 313. Quando Constantino soltou o Edito de Milão. E sabe qual é a síntese do Edito de Milão? Nunca mais haverá retaliação a outra e qualquer tipo de religião em Roma.
está liberado a adoração que não seja só os deuses romanos. Ou seja, pararam de matar os cristãos só em 313, depois do edito. Antes do edito, 64, começou o levante. E só foi parar em 250 anos depois. Ô Nero, você não falou que mataria a igreja? 250 anos o pau está quebrando na igreja. E todo ano morre crente. Da onde brota? É uma mensagem que a gente manda para Nero, para Roma e para qualquer um que tenta parar a igreja. Não para a igreja, porque a igreja não nasceu na terra. Isso, agora eu te dei cultura romana, fiz teologia bíblica, agora vamos à aplicação teológica. Por que não parou em 64 e não para até hoje? Porque igreja não é mentalidade de filósofos. Igreja não é dois homens ou um homem inteligente. Vamos inventar uma religião para pobres e miseráveis, botar um cara seminu em cima de uma madeira e falar, adora ele aí, porque os burros e leigos adoram. Não. Igreja não foi criado para gente que não tem estudo ou para quem é muito inteligente. Não, igreja é para todos. E aonde nasceu a igreja? Último capítulo de João, no seu capítulo 19. Jesus está de braço aberto. E acontece duas coisas em cima da cruz. Número 1, Helder, a Bíblia diz que Jesus pede água. Atenção, uma Beatriz, você chamou um pregador bíblico para pregar para vocês? Então sustenta aí até o final. Olhe para cá. Jesus pediu água e gritaram, você quer água? Um soldado inteligente, maldoso, pegou uma esponja, molhou a esponja com vinagre. E você sabe tanto quanto eu que vinagre é vinho velho. Ou como diz o texto, vinho misturado com fel. Vinagre, vinho velho. Botou o vinagre no vinho velho e disse, na esponja, bebe. Jesus provou. E a Bíblia diz, e cuspindo-o, não bebeu. Ora, pastor, quem está com sede não escolhe sabor. Se Jesus não queria água, bebeu o vinagre, mata a sede. Ainda bem que ele não bebeu, né, querido? Porque a acidez do vinho estanca sangue. Não adianta também falar, vou deixar você funcionar, né? Eu faço a comida, te sirvo e quem come é você. Vamos lá? Jesus pediu água e serviram vinho velho para ele. Tudo que é ácido estanca ferida. Ferida estancada para de sangrar. Se para de sangrar, quebra a teologia da armatiologia, porque armateo, pecado, logia, estudo. Então armatiologia é estudo sobre o... Vamos embora, meus amores, estudo sobre o pecado. Vai lá, a armatiologia fala que só tem remissão de pecado o sangue vertido de um cordeiro imaculado. Vamos lá, senhores, vamos lá, senhores, vamos lá. Vamos puxar a galera aqui então. Já vamos puxar, porque isso aqui é para teologia, para quem gosta. Jesus pediu água, serviram vinho. Então ele provou, não é água, vou cuspir. Isso aqui é uma maldade do diabo, lógico. Porque se ele bebe, estanca sangue. Sem sangue não há remissão. Sem remissão não há perdão. E sem perdão não adianta fazer uma deprê. Porque sem perdão não tem jovens. Sem perdão não tem adolescentes. Sem perdão nem a Assembleia de Deus tem. Aonde estaria Daniel? Aonde estaria pastor Daniel? Aonde estaria todos os obreiros? Ainda bem que Jesus provou, cuspiu e disse, eu morro de sede, mas ninguém me proíbe de verter meu sangue na cruz. Que pena que só um ficou de pé, mas eu vou continuar. Vamos lá. Jesus verteu. Um detalhe aqui é para aplicação pessoal. Rapidinho, isso aqui é exegese bíblica. Jesus provou vinho velho. Grita comigo, qual é o nome do que Jesus provou? Vinho velho. Muito bom, agora fala com mais exatidão. O nome do que Jesus provou? Vinho velho. Legal, não é? O soldado disse, beba. Então quando eu quero algo do ser humano, vocês só podem me dar vinho? Mas o primeiro milagre de Jesus em vida foi nas bodas de Caná. Vamos lá. Eu vou esperar você ter prazer. Vamos lá. E o que aconteceu nas bodas de Caná? Maria chegou e disse, filhão, acabou o vinho. Mulher, o que eu tenho a ver com isso? Se acabou o vinho, é culpa do mestre Sala que não soube organizar a festa. Filho, mas se sem vinho acabou a alegria. Jesus não era para fazer um milagre naquele dia. Mas como Jesus é grato pelo convite que ele recebe,
Quem convida Jesus, até fora de época, Jesus faz alguma coisa, porque uma coisa que Cristo é grato. Eu estou aqui para comer, para beber e para me alegrar. E não é justo o vinho acabar e eu que posso resolver não fazer. Então faz o seguinte, não era hora, mas para continuar a festa, enche as talhas de água. O mestre Sala disse, não querido, água tem, água acabou o vinho. O mestre Sala, segura a tua onda que você foi ruim de deixar o vinho acabar. Então não se meta onde você perdeu o controle. E tu é o quê? Aquele que tem controle quando acaba e resolve fazer de novo. Traz vinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que bom, né? De 1 pulou para 6. Vamos lá. Então Jesus mandou encher as talhas de água e disse, pronto, querido, tá pronto, pode beber. Ué, você comprou? Cadê o vinho que eu não vi chegar? Não, o que vocês querem ver chegar já chegou. Pode experimentar. Ele pegou o copo, bebeu e o mestre Sala disse, como é que pode? O vinho que esse cara acabou de fazer está mais gostoso do que o primeiro. Ele conseguiu transformar a água em vinho novo. Grita, vinho novo. Muito bom, isso aqui é uma aplicação de texto, vai. Vinho novo. Ah, então quando alguém precisou dele, ele transformou o que estava acabado em vinho novo. Vamos lá para a crucificação. Eu quero água. O ser humano disse, quer água? Então toma vinho. Mas quando o ser humano quis algo dele, ele disse, toma vinho. Mas quando ele quer algo teu, tu só dá coisas. Mas quando ele quer algo teu, tu só dá coisa. Mas quando tu quer algo dele, ele só te dá coisas. Engraçado que para orar, eu quero algo novo, eu quero carro novo, eu quero vida nova, eu quero alguma coisa nova. Mas quando é para entregar, é o glória de ontem, é a oferta velha, é pulo velho, é aleluia velho. Que hipocrisia é essa? É bom para pedir coisa boa, mas é ruim para entregar coisa boa. Aqui na Almadecre, a reciprocidade chegou. Se tu quer algo bom, entrega coisa boa também. Mas deu para contar até os améns que vocês deram, meu Deus. Mas vamos lá, 9h50, eu já vou caminhar para sair da introdução, para não ficar tarde para vocês. Mas fale comigo assim, ó, reciprocidade. Vai, Almadecre, vai, diga, reciprocidade. Diga, se eu quero novo, eu tenho que entregar coisa nova. Tomara que Deus te trate do jeito que você trata Ele. Vamos continuar, gente, que aqui não é o argumento. Vamos lá. Segunda coisa que aconteceu em João 19. Depois que ele provou e não quis beber o vinagre. Vamos lá, Almadecre. Vamos lá, igreja. Perfuraram a membrana esquerda de Jesus, que é uma bolsa que protege o pericárdio. Que essa bolsa que protege essa membrana esquerda do corpo, ela é protegida por sangue e água. Quando perfuraram a membrana de Jesus, começou a sair sangue e água na cruz. Os homens me acompanham, as meninas e jovens me acompanham, as mulheres que já são mãe ou está grávida, eu elucido isso aqui para as senhoras. Porque o prenúncio de um nascimento é a bolsa estourando. Porque quando a bolsa estoura, começa a sair sangue e água. Olha aí, já tem homens aí, né? Quando perfuraram Jesus na sua membrana esquerda, vamos fazer mal para esse falso judeu? Ah, você está achando que está fazendo mal? Você só está acelerando o nascimento. Vambora, que é mais você do que sobre isso aqui. Vambora, hein? Porque quando perfuraram Jesus e a membrana esquerda foi perfurada e saiu sangue e água, nascia a igreja de Mateus 16:18. Que igreja é essa, pastor? Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão. 1, 2, 3, 4. Antes de eu começar a pregar, eu vou fazer uma exegese, porque se Nero achou que
que matou a igreja. Vespasiano achou que matou a igreja. Tito achou que matou a igreja. Domiciano achou que quebrou a igreja. Vamos aprender como é que nasceu a igreja. Nem as portas do... Gente, se nem as portas do inferno paralisou a igreja, quem é Tito para parar a igreja? Quem é para parar a igreja? Quem é para parar a igreja? Eu vou ser mais atual. Quem é Covid para parar a igreja? Quem é Nero para parar a igreja? Quem é direita para parar a igreja? Quem é esquerda para parar a igreja? Quem é Bolsonaro, Lula, Putin, Trump para parar a igreja? Ninguém paralisa. Vai ter um dia, obrigado Senhor, vai ter um dia que vai parar. Quando, pastor Arthur? Quando a trombeta tocar e o Pai gritar: entra, bendito de meu Pai, para o reino que vos preparado. Enquanto a trombeta não toca, o Madetre faz 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Olha lá, já tem 4, 5, 6, 7. Eu não vim aqui pregar que a vizinha vai morrer. Eu não vim te ensinar que pisa na cabeça de fofoqueiro. Eu não sou menino, eu sou pregador bíblico. E a mensagem bíblica é: quem ficou, ficou. Quem partiu, partiu. Quem quiser ficar é lágrima. Mas quem vai ser arrebatado, a trombeta vai tocar de verdade. Segura a mão de um querido aí do teu lado aí. Primeira vez que eu peço isso. Pega a mão de alguém do teu lado. Mandar pegar na mão de alguém é metodologia. Pode pegar, que não fere princípio. Pega a mão desse querido aí. Balança a mão desse companheiro e diga para ele assim, ó: quer ficar com tudo, pode ficar. Diga: quer ficar com o carro, fica. Quer ficar com a casa, fica. Quer ficar brigando por cadeira, fica. Quer brigar por terra, fica. Quando a trombeta tocar, eu deixo a música para tu, eu deixo a bateria para você, eu deixo o carro para você. Eu não quero... Olha aí. Olha aí. Quem quiser ficar, fica. Eu e a minha casa subiremos. Eu e a minha casa. Você está aí comigo ou não está? Você está aí comigo ou não está? Igreja terrena fica aí, ó, no chiclete. Igreja do arrebatamento tá assim, ó: eu só tô aguardando tocar. Se a trombeta tocar e eu ouvir, vai ficar tudo aqui embaixo. Eu subirei e sentarei com meu Pai lá em cima. Cutuca esse querido e diga assim, ó: para onde iremos nós? Para onde o Pai quiser me levar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu ainda acredito na volta de Jesus. Glória a Deus. E não é uma ficção. Não é uma história de carochinha. A igreja triunfa enquanto está aqui. Mas quando a trombeta tocar, vai ficar tudo aí. Por isso que Paulo disse: não se embarace com as coisas da terra. Porque gente embaraçada vai ficar na dúvida: fico ou agarro? Subo ou fico preso? Gente embaraçada vai ter que resolver muita coisa para subir. Então não se embarace. Quando tocar, sobe logo. Glória a Deus. Para onde iremos nós? Você quer sustentar esse tema mesmo? Você botou o tema, então você vai segurar até o final, né? Para onde iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Não, ele não vai te levar para uma mansão morar. Quem vai te levar para a mansão vai ser o teu dinheiro e o teu trabalho. Jesus não te prometeu dar carro. Quem te promete carro é o suor do teu trabalho. Quem te promete riqueza é o quanto você cai dentro do problema para correr atrás disso. Agora o céu não se responsabiliza em te dar dinheiro. O céu já te prometeu te dar uma mansão sobrenatural.
Eu entendo, chefe, tendo um braço não levanta, porque tu não é do céu, para que tu vai fazer lá, não é? Eu entendo o seu braço abaixado. Ô Santa, não dá glória a Deus não, porque eu não peço para dar glória. Eu te ensino e eu te entendo porque que você não levantou a tua mão. Só tem prazer de ir para lá quem já está aguardando o retorno dele. Aleluia. O salmista falou assim, ó: eu não confio em carro e nem cavalo. Por que não? Porque carro quebra roda e cavalo quebra pata. Tu confia em quem? Eu levanto a cabeça e confio no Deus. Eu confio no Senhor. Glória a Deus. Diga graças a Deus. Aproveita que está com as congregações aí, aproveita que tem pastor de filial aqui. Para de ensinar que Deus vai prosperar. Começa a ensinar que a volta está chegando. Começa, porque a nossa juventude quer ser modelo, eles querem ser empresários, quer ser jogador, mas pergunta quem quer pastorear, pergunta quem quer pregar, eles só querem ter tesouro aqui embaixo. Aí Paulo disse: a recompensa vem de cima. Levante as tuas mãos comigo aí. Eu vou te dar uma palavra. É pecado ser empresário? Não é. É pecado prosperar? Eu sou próspero demais. O problema é que o dinheiro é pra cá. Comprar salvação não existe. A salvação é para quem vive o retorno. Aleluia. Confundindo as coisas. Você está confundindo as coisas. Eu nem cheguei no texto que lemos, mas Paulo falou assim, ó: combati o bom, terminei a... então Paulo tinha uma carreira. Porque não adianta fazer faculdade para ter carreira no mundo, se a tua carreira espiritual está morta. Sua faculdade é mais importante do que a tua chamada, não é? Seus projetinhos é mais importante do que Deus te chamou. Pastor, você quer prometer o quê? Que eu tenho que ser pobre, tenho que ser burro, mas ser pregador? Pelo contrário, excelência é a primeira coisa da vida. Eu estou dizendo que a mesma intensidade que tu dá para lá fora tem que ser a mesma intensidade para a carreira aqui de dentro. Não adianta estudar para ter carreira bem sucedida e a tua carreira não está chamada de ser morta aqui dentro. Paulo era o quê, pastor? Irmão, quando a próxima vez que me convidar, passa mais cedo, porque pregar correndo é muito ruim. Vamos lá. Quem é Paulo, pastor? Paulo aceitou a Cristo no ano 35, morreu no ano 66. Então Paulo tinha 30 anos de ministério. E antes do ministério de Paulo, Filipenses 3, 4, 5, 6, 7, 8. Filipos em 61 recebeu uma carta de Paulo. Aí Paulo falou assim, ó: atenção, Filipos, alegrai-vos no Senhor. Verso 2: cuidado com os cães. Isso aqui merece uma exegese do verso 2. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com os falsos circuncisos. Ué, pastor, cuidado com 3 tipos de gente? Não, uma gente só, com 3 caráteres. Quem era que Paulo mandou essa carta? Para os judaizantes. Grita comigo, judaizantes. Quem são os judaizantes, pastor? São homens que conhecem a Sefer Hamitzvot. Quê?
Para olhar para cá, viu? Olha para cá. Sefer, livro. Até esqueci de anunciar os meus. Deixa eu parar. Sefer, livro. Hamitzevot. Sefer Hamitzevot, 613 mandamentos da cultura judaica. Quem são esses judaizantes? São homens que vivem na nova aliança com a intimidade da aliança antiga. E o que eles estão fazendo no Novo Testamento com a pegada antiga? Valorizando mais a carne do que a obediência. Eu adoro bater nessa área, ainda mais como pastor de igreja hoje. Porque o judaizante se refere aos crentes de hoje em dia, que sobe monte, mas não obedece. É melhor parar, né? É melhor parar. Quem é os judaizantes hoje em dia? São homens que vivem do pacto abraâmico, de Gênesis 17. Sabe quem são esses homens hoje, mulheres hoje? Que faz jejum de 3 dias, mas tem 3 meses que não vem na doutrina. Mas pastor, e por que esses caras vivem de sacrifício de corpo, mas não vivem de entrega de obediência? Porque Gênesis 17, 12, Deus falou para Abraão: eu vou fazer a Brit Milá. Berit, aliança. Milá, carne, em hebraico. A Lashon Hadakodesh, que é a língua hebraica. Lashon, língua. Hadakodesh, sagrada. O hebraísmo aqui é do Antigo Testamento. Olha o que Deus falou para Abraão: todo menino que nascer da tua casa, seja homem ou animal, pega o prepúcio, o órgão genital do bebê, tem uma carne superior chamada glande. É uma carne que não presta para nada. Corta essa carne fora. Como é que Deus e a ciência é perfeita? Tem uma carne no órgão genital do bebê que não presta para nada. E por que tem que ser o bebê? Por causa da imunidade. Corta a carne fora. Abraão disse: para que eu vou mutilar uma criança? É porque se o teu filho ou tua criança não cortar a carne do início, quando virar velho vai ter difícil de cortar a carne. E número 2, eu só faço aliança com gente que não é carnal. Então, gente, calma, que eu não vou pregar sobre cortar a carne. Calma aí. Isso aqui é Antigo Testamento. De Gênesis a Malaquias. Todo judeu que nasce, corta a carne. O único povo que não cortou a carne no nascimento foi o povo do deserto, que ficou durante 40 anos. Nasceram no deserto e ficou preocupado mais com a porta do que com a aliança. Pega rápido, vai rápido, tem que ser rápido. Por que eles ficaram 40 anos em círculo? Deus gosta de brincar com o sentimento dos outros? Não. É porque quem valoriza mais porta de saída do que cortar a carne, passa pela porta e não vê que é ela. Porque com Deus é assim: conhece a verdade, mas anda na mentira, vai viver, vai saber, vai ficar igual aquela galera. Sabe onde é a porta, mas não vai sentir o gosto. Porque para Deus é melhor aliança, carne cortada, do que porta aberta. Josué capítulo 5, quando o povo saiu do deserto, Deus falou: Josué, retorne a cortar a carne do povo. Mas eles não são mais criança. Então Deus disse: só quem é de 40 anos para baixo. Por que 40 anos para baixo? Porque quem tem 40 anos nasceu no deserto. Tem alguém que gosta aí, vamos lá. Só os novinhos de 40. Faz uma fila. Aí Josué disse: bacana, Senhor, esse aí era com Moisés, mas como Moisés morreu, aí Deus disse: mas você não ficou com o cajado de Moisés? Então a autoridade passada tem que ser responsabilidade atual. Deixa eu até bater nessa área aqui, porque Moisés morreu no Monte Nebo, lembra? Deus disse: Moisés, sobe aqui. Moisés disse: ô Senhor, tem coisa para me revelar? Deus disse: tenho. Qual é a revelação? Morre. Só que a Bíblia diz: e Moisés morreu, mas o cajado ficou. Pega se tu gosta. Por que o cajado que um dia virou cobra, depois virou cajado de novo, foi o cajado que abriu o mar vermelho para o povo passar? Aquele cajado tinha experiência, porque não morreu junto com Moisés no túmulo. É porque se o cajado morre, a autoridade vai com Moisés. E se o cajado ficou? É Deus dizendo: o homem vai, mas a obra... Tem gente que quer morrer e quer levar o cajado junto. Mas para todo grande Moisés sempre tem um Josué para dar continuidade. O homem morre, mas o legado continua. E aí, Josué, tu acha que ser líder é mole? Eu vou te dar uma sentença hebraica. Qual é a sentença? Berit Beit Habitarim. Que isso? Eu te respondo:
Berit, aliança. Beit Habitarim, essa é a aliança das partes cortadas. Quem conseguir falar o hebraico correto, faz aliança e entra na terra prometida. E quem gaguejar, é porque tem Eveu, Jebuseu, Amorreu, tem um monte de eu misturado com hebreu. Aí Deus disse, é por isso que eu não coloco para dentro da porta. Por quê? Porque muito eu só atrapalha. Eu não vou repetir porque a mensagem é só para quem gosta, né? Deixa para a próxima, vai lá. Nossa, a juventude canta muito, porque não estoura, porque tem muito eu. Nossa, aquela igreja lá tem tudo para arrebentar. Por que não arrebenta? É porque isso é muito eu. Como é que faz para voar? Tira o eu que dá certo. O que atrapalha o ser humano é muito eu. Então Deus disse, Josué, a terra prometida, que mana leite e mel, que eu vi que a galera de Caleb, Josué, você viu que mana leite e mel, não é para Eveu, nem para Amorreu, nem para Jebuseu, é para hebreu. Mas eu não conheço quem é quem pela cara. Mas eu conheço quem é quem pela língua. Porque se a aparência engana, falar a mesma língua não dá para enganar. Isso aqui é uma reunião para obreiros também, tá? Isso aqui dá para obreiros também. Obreiro, quer crescer ministerialmente? Não adianta mudar a capa, tem que falar a mesma língua. Quer ter oportunidade na igreja, pregador? Não vem com roupa de pregador. Aprenda a falar a mesma língua que a liderança. Vai, já dei a dica já. Não é a tua aparência que te dá oportunidade, é a tua obediência que te abre portas. Josué, recita a sentença, porque quem não é de casa vai ter que sair. Mas quem é de casa, a aliança será estabelecida. Tá bom, pastorzão, entendi. Antigo Testamento se corta a carne. Só que nós estamos no Novo. Eu queria estar pregando com tela aí para você, para tudo que eu recitar, você ler para não achar que é conversa de pregador. Filipenses 3:3. Hoje na nova aliança, Paulo escreveu, a verdadeira circuncisão somos nós. Olhem nos meus olhos, meninas. Por que somos nós? Antigo Testamento, para ter aliança com Deus, corta a carne. Novo Testamento, nós somos a aliança. E por que nós somos a aliança se eu não cortei a carne, Paulo? Por isso, porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito e não confiamos na carne. Mas por que antigamente tinha que cortar a carne? Porque corta a carne para sacrifício. E por que o sacrifício não funciona hoje? Porque Jesus foi a última carne cortada no Calvário. Depois de Jesus, ele não quer mutilação, ele quer obediência. Então, em vez de você ficar 7 dias no monte, fica 7 dias em obediência. Pastor, você não crê em monte? Creio, mas só creio no monte para quem obedece. E monte para desobediente, é melhor fazer a trilha. Jejum para quem é desobediente, é melhor fazer jejum intermitente. Agora, espiritual é só para quem está debaixo de obediência. Eu não dei glória porque eu estou prosperando, então para mim não funciona. O problema é você e tua prosperidade. Ou tu acha que prosperidade é aprovação de Deus? Melhor tente parar por aqui mesmo. Continua? Vamos embora, hoje é domingo, vamos lá. Quem está recebendo, diga amém. Amém. A palavra prosperidade em hebraico é tessaleá. Grita comigo aí, vamos embora. Vamos comer algo novo para você levar para a tua vida inteira. Prosperidade não é abrir a carteira e te falar, enche de dinheiro, Deus. Não, prosperidade em hebraico é T-S-A-L-E-A-H, tessaleá. E o que é tessaleá em hebraico? Autorização. Ô pastor, então entrega. Como é que eu saio daqui hoje autorizado? Claro que eu vou entregar. Sefer Devarim. Sefer Devarim. Livro de Deuteronômio. Capítulo 28, verso 1. Quer saber o segredo da autorização? Quero! Se atentamente ouvir a minha voz e me obedecer, aonde você botar as tuas mãos, tessalear. Então prosperidade não é tomar lá da cá. Não, isso é charlatanismo.
Bandidos espirituais que fica, quanto mais tu dá para Deus, mais Deus vai te dar. Primeiro que não tem o dinheiro para pagar o que Deus merece. Então o maior pagamento que eu tenho que dar para Deus não é só ser fiel em dízimo e oferta, é ser obediente em tudo que eu posso ser. Aí vem Deus e grita, segundo Crônicas 7,14: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa. Obediência não faz o culto virar, não faz não, só para quem obedece. Agora estarão abertos meus ouvidos e atentos meus olhos à oração desse lugar, porque eu escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Desobediente cresce um ano e morre no outro ano, e obediente, aonde ponto meu pé e aonde eu boto a minha mão, Deus bota em cima e a porta se abre. Diga glória a Deus. Fale comigo assim, ó: nós somos a circuncisão. E eu encerro aqui. Pastor, e Timóteo? Me traz de novo que eu continuo o raciocínio, porque eu nem entrei no texto ainda. Vamos lá. É sério? Sério? Oh, senhor. Verso 4. E se a galera que chama judaizante, ó, já que eu não vou mais pregar, é 3 minutos para me orar por você, não tira o olho de mim para nada, porque Paulo, pastor Daniel, vai dar uma carteirada na cadeia. Paulo vai escrever uma carta que vai dar um tapa na cara dos judaizantes. Ele vai dizer assim, ó: e vocês que pregam sobre circuncisão, vocês nem merecem pregar, porque quem é digno de pregar sobre carne sou eu. Ué, Paulo, quem é tu para ser digno de pregar? Aí Paulo disse, versículo 5, Filipenses 3. Aí começa a pancadaria só na Bíblia. Pastor, eu nunca apanhei na Bíblia. Lê Filipenses 3, 5, 6, 7 e 8. E por que começa a pancadaria? Paulo vai contar quem ele era no mundo. Ele vai dizer assim, ó: sabe quem eu era antes de ser crente? Quem tu era? Aí ele começa: circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, Ben filho, Jamim direita. No mundo eu fazia parte da mão direita de Deus. Quem tu era? Pastor de Filipos. Quem eu era? Judeu dos judeus. Meu sangue é azul. Meninas, pra cá. Quem tu era? Além de ser circuncidado de sangue azul, eu era segundo a mitzvot, a lei, eu fui fariseu. E segundo o zelo, perseguidor da igreja. E eu escrevo para vocês, tá, judaizante? Persegue essa igreja não. Por que não? Porque eu também persegui e virei pastor. E é capaz de vocês perseguir e fazer o mesmo caminho que eu. E número 2, nem para perseguir vocês prestam. Porque quem tu era? Além de ser da linhagem de Benjamim, enquanto a mitzvot, a lei, eu era fariseu. E segundo o zelo, perseguidor da igreja. Verso 6. E enquanto a justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Ou seja, eu vivi o que pregava. Verso 7 e 8, eu acabo a introdução aqui para a gente orar. Verso 7. Mas chega de contar quem eu era no mundo. Vamos contar agora quem eu sou em Cristo. Tá bom, Paulo, quem tu é em Cristo? Verso 7. Isso aqui é para você sair da cadeira, lá em fora, descer, beber uma água, voltar e dar um amém. Nossa, pastor, isso tudo? Escuta aí. Ele falou 3 versículos para quem ele era no mundo, mas ele usou 2 versículos para quem ele é em Cristo. Verso 7. Mas o que para mim era lucro, viver do passado, hoje eu reputei-me em perder para Cristo. Então você está me dizendo que no mundo tu vencia, na igreja tu é perdedor? Paulo disse sim. E por que quando você se converteu tu é perdedor? É porque no mundo eu ganho para perder, e no reino eu perco para ganhar. Eu não vou entregar mais para quem não valoriza a mensagem, deixa para lá. Como é que é, pastor? No mundo é toma, 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 toma.
mas quando te pega, te joga na lona. E a igreja? Já viu quando se converte? Perde. Vou desviar, porque até agora eu não ganhei nada, pastor. Só apanhei. Perdi dinheiro fácil, perdi várias mulheres, perdi vários homens, perdi facilidade, perdi droga, perdi mau caratismo. No reino tu só perde. Mas quando ele te dá, é sem medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então eu vim te entregar uma palavra. O mundo te dá para tomar, o reino te toma para devolver em dobro. Dá uma olhadinha para esse querido aí e diga para ele assim: é você que escolhe a dinâmica da tua vida. Quer ganhar para perder ou quer perder para ganhar? Pergunta para ele: quer ganhar para perder ou perder para ganhar? Lá fora tudo é fácil, lá fora tudo é mole, mas quando é para quebrar, te coloca na morte e na lona. E aqui o reino te seca. Sai mau caratismo, sai meninice, sai infantilidade, e depois eu ganho o quê? Salvação, poder, autoridade, graça, vida eterna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recebe a profecia aí, 3 rios. Assim diz o Senhor: se o reino me toma, eu não reclamo, porque quando ele me devolver, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Levanta as 2 mãos o mais alto que você puder. Vocês vibram aqui na mensagem? Vocês vibram? Vocês saem da cadeira para pular e receber Bíblia? Então levante as 2 mãos aí comigo. Eu sei o nível de guerra que tem enfrentado. Eu sei as pancadas que você tem sofrido por viver o evangelho original. E só para quem leva a sério, quem está na brincadeira, abaixa a mão. Quem não tem fome de Deus, não perca teu tempo pegando nada. Eu vim pregar para quem está na moenda, mas não larga o osso. Eu vim profetizar para você. Paulo disse: e essa breve e momentânea tribulação não se compara com a glória que há de se revelar. Sustenta esse ano, porque até dezembro desse ano, aquilo que te fez chorar, Deus dará a volta e a vitória vai te encontrar. Ele está devolvendo força aqui. Ele está devolvendo força aqui. Ele está devolvendo autoridade aqui. Ele está devolvendo graça aqui. Canta na prova, toca chorando. Vai chegar um dia que a glória vai se revelar e Deus superabundar. Tem alguém em línguas estranhas aqui comigo? Tem alguém em línguas estranhas? Isso aqui é mensagem de reino, filho. Essa é a mensagem para você levar para a tua vida e mastigar até a volta de Cristo Jesus. Você não nasceu para sofrer, mas a maior certeza da chamada é a guerra que tu está enfrentando. Se tu não valesse nada, tu não passaria por nada, mas o quanto tu vale é o quanto você suporta. Recebe a palavra aí. A tribulação é breve, a tribulação é passageira, mas o que está chegando aí vai superabundar em glória. Pega a profecia. Está vivo para receber? Eu vou dar 1 minuto para... Dá um abraço em quem... Tem lágrimas no olho de homens aqui, ó. Dá um abraço em quem está do teu lado aí, sentado mesmo, e diga para ele: suporta até o final. Você entrou no reino para perder, e depois que ele tirar tudo de você, ele vai te devolver sem medida, recalcada. Não fique triste. Canta perdendo, prega perdendo, pula perdendo, porque quem é fiel na dor também vai ser fiel no sorriso. Quem é fiel na dor vai ser fiel no sorriso. Faz o seguinte: os covardes fica sentado. Agora quem tem autoridade aí, sai da minha frente, Satanás. Olha a glória, olha a glória, olha a glória. Abre a boca aí, uma Detri. Abre a boca aí, uma...
Glória a Deus. Desde que você resolveu levar as coisas a sério, a sua vida virou do avesso. Desde o dia que tu aceitou essa congregação, aceitou viver do chamado, aceitou obedecer o que Deus tem para você, tua vida virou do avesso. Enquanto você estava aí, nem aí, tu não passava metade da guerra que você está passando. Por que a vida piora quando eu volto para o altar? Por que o negócio aperta quando eu retorno para o que Deus tem para mim? As filiais que estão aqui, recebem graça aí para a tua igreja. Os líderes de congregação, leva essa autoridade lá para dentro. Tenta viver na brincadeira para você ver. Tu não vai sofrer nada, ninguém vai falar do teu nome, tu não vai entrar em guerra. Agora aceita o que Deus tem para você e entra na posição que Deus te escolheu. Vai virar do avesso a tua história. Do nada começa a perder. Do nada quem me ama me odeia. Do nada um dinheiro que ia sair trava de repente. Tudo para desestabilizar a tua fé. Mas eu preciso voltar aqui para pregar o texto que eu ia pregar. Paulo disse assim: Timóteo, estou indo morrer, mas não venha me ver triste, vem me ver feliz. Por que, Paulo, eu vou te ver feliz? Tu ficaria triste se eu começasse e não terminasse. Mas vem me ver morrer feliz. E por que eu tenho que ver feliz a tua morte? Porque eu vou morrer dizendo: combati o bom combate, terminei o que comecei. Sabe o que significa isso? Terminei a carreira. Eu apanhei da cabeça aos pés. Obreiros me abandonaram. Não vou ficar dando spoiler não, deixa para a próxima. Alexandre, Mineu, Fileto, Hemógenes, Fígelo, todo mundo que dizia: tamo junto, meu presidente. Quando eu fui preso, me abandonaram. E daí, Paulo? E daí? Pedi oferta para Corinto. Corinto disse: não temos. Sabe o que eu falei, Timóteo, para eles? Tudo bem, gente, já que o Deus de vocês é o dinheiro, eu aprendo a trabalhar, mas não dependo de gente miserável para nada. A obra vai continuar. Timóteo, eu preguei doente, tive 40 malárias. Timóteo, eu tenho um espinho na carne até hoje. Por que tem espinho? Porque tu é fraco? Não, porque Deus colocou em mim para eu não me ensoberbecer por aquilo que eu vi lá em cima. Então tu tá de pé com espinho? Sim. Tu tá de pé todo ruim de saúde? Sim. Tu tá de pé sem os teus obreiros fiéis? Sim. E sabe por que eu não parei? Por que não? Porque o combate foi bom. Terminei a carreira. Mas o que manteve-me de pé até aqui foi guardar a fé. O mais importante da vida de um homem de Deus não é o que ele conquista em vida, mas é a fé que ele guarda com tudo que ele já passou. Independente das traições que tu teve, independente dos abandonos que você sofreu, quem não pode morrer é a chama que está queimando no teu peito ainda. Paulo, qual é o segredo para se manter firme mediante aos abandonos? Verso 10. E Demas, meu obreiro, me abandonou. E quando eu pensei que eu ia morrer sozinho na cadeia, só Lucas ficou. Pastor, quem é esse Lucas? É o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. O evangelista Lucas ficou com Paulo em vida até o final. E por quê? Porque Lucas viu Eutico cair da janela. Eu não vou dar mais spoiler não, deixa, chega de pregar. Chega. Quem volta para casa abençoado, diga amém. Eutico caiu da janela, se quebrou todo lá embaixo. Havia um médico no culto, ele disse: tá morto, hein? Pode chamar a família que morreu. E tu quer ver irritar o pregador, ele está pregando e tem alguém batendo papo. Paulo desceu e disse: que papo é esse aí fora? Meu pregador, é que enquanto você pregava, um jovenzinho caiu da janela e morreu. Morreu no meu culto. Deixa eu ver. Não, morreu não.
Passou a capa, que o grego chama de exousia, capa de autoridade, exousia, autoridade. Paulo passou a capa, aí o garoto torto começou. Não, bonito é agora. Bonito não é um milagre, não. Paulo já está acostumado. Bonito é o médico que deu a sentença. Eu acabei de falar que esse miserável morreu. Quem é esse cara? Quem é o médico aqui, bacharel em medicina, formado em anatomia e escritor sou eu. Quem é esse cara que deu o diagnóstico em cima do meu? Porque eu sou médico. Paulo disse, então, você estudou para ser médico de homens. Quem te formou e te deu inteligência para você conhecer de anatomia foi o médico dos médicos. Eu nunca entrei na faculdade, mas eu sei de mais de corpo humano do que tu. Aí ele, duvido. Então, você falou que o menino morreu, ele apenas dormiu. Como é que eu faço para conhecer isso aí? Larga a medicina e vem servir a Jesus comigo. Ah, deu glória, não é? Aí um cara que é formado em medicina largou a medicina para virar um seguidor de Jesus e cuidar do maior pregador do Novo Testamento, que é Paulo. Peraí. Aí Paulo diz, verso 10. Ah, se eu tivesse horário. E Demas me abandonou. Quem é Demas? Obreiro fiel. Só que Demas abandonou porque ele se apaixonou pelo mundo. Quem é Demas, pastor? Ano passado estava firme. Esse ano está desviado. E Lucas estava desviado, mas esse ano se converteu. Olha como é que troca os valores. Quem está dentro se apaixonou por fora. Quem está fora se apaixonou por... Aí o texto falou assim, ó. E Demas largou Cristo para amar o mundo. Mas fica tranquilo, Timóteo. Demas me abandonou, mas Lucas ficou. A geração Demas é assim. A geração de apaixonados. Não é amor, é paixão. Porque amor é único, paixão é transitória. Por isso que Demas é a geração de emoção, que fica miando no culto, como a pastora Ana Raquel fala, parecendo que está arrependido, mas é remorso. Porque quem não se converte, se convence. E quem é Demas? Era o obreiro fiel enquanto está de pé. Mas quando se apaixonou por aquilo que é mais chamativo, desviou da igreja e amou o mundo. E João diz, quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Demas amou o mundo, mas se apaixonou por Cristo. E Lucas era apaixonado pela medicina, mas amou Deus. Se a geração de Demas é a que abandona, a geração de Lucas é a que permanece. Olha para esse querido aí e diga, que pena que os Demas vão, mas que bom que os Lucas ficam. Diga para ele aí, diga, se tem Demas que foi embora, tem Lucas que escolheu ficar. Cuidado com aquilo que te está traindo. Porque Demas foi para Tessalônica, a única cidade da Ásia Menor que não tinha governo. Já mudou a mensagem, né? Porque Demas largou Paulo, que pegava no pé, para congregar em Tessalônica, que ninguém pega no pé. Porque hoje em dia é assim, eu prefiro um culto que não me chame atenção, do que para uma igreja que liga quando eu falto. Eu te conheço, Demas. Tu está desviado porque tu bota a culpa na chatice de pastor. Mas vai chegar um dia que tu vai querer um pastor chato para te ligar e não vai ter. Porque é mais fácil ir para Tessalônica, aonde ninguém manda em ninguém, do que congregar com Paulo, que é sério. Essa geração não quer igreja séria, pastor sério. Essa geração quer cantar, pular e gritar. Mas na hora de se converter, eu sei o que é bom para mim, deixa para lá. Então se você quer ser Demas, ama o mundo, o amor do Pai não está contigo. Eu profetizo que você é um Lucas. Eu não sei que você vai ter que perder lá fora, mas você vai se apaixonar e amar Deus aqui dentro. Ô Madetri, tomara que nós nos esbarremos por esse Brasilzão aí, ou mais uma vez aqui, porque eu preciso continuar a mensagem. Mas eu oro por você agora. Fala para no mínimo 3 pessoas aí. Diga, pode vir a proposta que for.
Eu já estou amarrado com Cristo há muito tempo. Dá um abraço em 3 pessoas do teu lado aí e diga para ele: uma Detri 2025 não é para onde iremos, eu já sei o caminho para onde eu vou. O caminho da salvação é a morada da vida eterna para minha vida. Quem recebe, diga glória a Deus. Gente querida, quem volta para casa abençoado, diga amém. Quem volta com a palavra alimentada no coração, diga eu. Bem baixinho o meu tecla, bem baixinho. Bem baixinho. Gente, eu devo ter ali fora. Pastor, posso anunciar? Eu não anunciei no início porque eu já queria pregar por causa da hora. Ó, 3 livros que nós estamos trabalhando esse ano. Eu tenho mais materiais, mas eu vim de Criciúma direto para vocês. Mesma roupa que eu tô de dia. Ainda bem que eu tô cheiroso. Olha para cá. Tô, não tô, filha? Graças a Deus. Põe em ordem a bagunça da sua vida. Um livraço. Existem bagunças externas que só vão melhorar quando você se colocar em ordem primeiro. Tudo que um jovem cristão deveria saber: sexo antes do casamento, bebida alcoólica, tatuagem, pode ou não pode, o que é achismo ou o que é doutrina. Isso aqui é livro para quem gosta de responder perguntas da faculdade, do colégio. Você tem que ter isso em casa. Esse aqui foi o que eu escrevi, que está sendo um recorde de venda na internet, no Instagram. Eu viajei para a Europa agora, e esse é o livro que está arrebentando em Londres, porque o maior índice de depressão e ansiedade foi na Europa. Eu vendi em menos de 7 dias quase 200 materiais, porque quem me segue no Instagram já falou: pastor, você vai estar aqui tal dia, eu quero os materiais. Vencendo o mal do século, depressão, ansiedade, estresse. Como vencer à luz da Bíblia, da psicologia e da teologia cristã, o mal do século. Lá embaixo, né, meu amor, tem pouquíssimos materiais. Então, se você achar por bem adquirir, me procura. Eu vou ficar um pouquinho só, porque amanhã meu voo é 5 da manhã para Vitória. E ainda tem que abençoar o povo amanhã, segunda e terça em Vitória. Mas que alegria pregar para vocês. Que honra e que privilégio. Deus te abençoe, uma Detri. Tamo junto! Dá um brado de glória a Deus aí, querido. Posso orar? Posso orar? Posso orar por vocês? Estenda as suas mãos aí, por favor. Claro. Claro. Debaixo de uma correria, a gente não pode trabalhar sem bater o cartão. Levante suas mãos. Aliás, abaixe as mãos. Uma academia, literalmente. Levanta as mãos só quem está afastado ou não é crente. Não minta para o teu servo. Eu não te conheço, mas o dono da mensagem te conhece demais. E eu queria terminar para não cansar você, mas os líderes da igreja são espirituais e disseram: continue e faça o apelo. Levanta as mãos quem está afastado ou não é crente. Eu só quero te conhecer. 1, 2. Me ajuda, companheiro, porque eu não preguei aqui para teólogos. Eu preguei para você. Todo conhecimento de grego e hebraico, o conteúdo original, não foi para mostrar sabedoria, foi para alimentar sua alma. Continua de mão levantada que eu vou conquistar. Aliás, que eu vou contar aqui agora. 1, 2. A última vez que eu estive em 3 Rios foram 19 almas. Toda vez que eu venho para essa cidade aqui é uma bênção. Cadê? Levante as mãos. 1. Vocês têm 50 segundos para descer e me dar um abraço aqui agora. São 3. Então sai do seu lugar agora e venha renovar sua aliança com Cristo. Desce, 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 desce. Você pulou, você deu glória, você chorou. Agora celebre que o segundo está descendo ali agora. Cadê a terceira que eu não contei? Eu não vi o bracinho. Lá em cima, cadê? Cadê a terceira pessoa? Vem aqui, amigo, vem aqui na frente. Cadê a terceira pessoa que vai renovar sua aliança com Cristo? Tem alguém que consegue dar glória a Deus 10h30 da noite? Levanta as suas 2 mãos, eu contei 3. Abre espaço que ela está vindo aí também, abre. Vem devagar, que está com a perninha ruim, vai sair daqui curada hoje.
Teriandalabashore clamanahai. Rerialabaruti comanahasore bahai. Levante as duas mãos e ore comigo aí, igreja. Marcamos esse ano com um congresso espiritual, um congresso bíblico, um congresso genuinamente assembleiano, um congresso com almas no altar, com louvor pentecostal, com mensagem pentecostal, que os demônios gritem no centro dessa cidade: Três Rios pertence a Jesus. Eu abençoo essa cidade, abençoo essa igreja. Eu oro por cada filho, cada filha aqui na frente. Santifica-os na verdade, pois a sua palavra é a verdade, para a glória do seu precioso nome. Em nome de Jesus, receba o abraço dos seus irmãos em Cristo aí agora. Abraça eles aí apertado como irmãos em Cristo Jesus. E você dá um glória bem alto para Jesus. Te aguardo lá embaixo.